Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao projeto Ciência é Vida. Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem e focados no seu crescimento pessoal e profissional. O nosso público-alvo é composto por alunos, professores, curiosos e interessados nos temas científicos e tecnológicos. Hoje trazemos um conteúdo dedicado aos conceitos do movimento uniforme, ou simplesmente MU. Os objetivos deste conteúdo são saber identificar e diferenciar ponto material e corpo extenso, saber reconhecer que o movimento depende do referencial adotado, saber conceituar e calcular a velocidade escalar média e a velocidade escalar instantânea, caracterizar o movimento uniforme, ou seja, suas principais características, determinar a função horária do movimento uniforme e analisar e interpretar os mais diversos gráficos associados ao movimento uniforme, como, por exemplo, o gráfico da posição em função do tempo e o gráfico da velocidade em função do tempo. Os conceitos iniciais, neste caso, são ponto material, ou seja, é um corpo ou um objeto cujas dimensões são desprezíveis em comparação ao seu referencial, como, por exemplo, uma pessoa na superfície do globo terrestre, ela pode ser considerada um ponto material, uma vez que as suas dimensões são infinitamente menores do que as dimensões do globo terrestre. O corpo extenso, ou seja, um corpo ou objeto com dimensões que não são desprezíveis, como por exemplo um carro passando em frente a uma casa, a dimensão do carro em comparação com a dimensão da frente da casa não pode ser desconsiderada, uma vez que ambos possuem tamanhos muito próximos. Espaço ou posição, ou seja, é a localização ou posição do objeto, caracterizado pela letra S, ou pela letra X, ou pela letra D. Variação do espaço ou posição, também conhecido como ΔS, que é a distância percorrida por um objeto entre o ponto S e o ponto S0, ou seja, entre a posição final e a posição inicial. Logo, o ΔS é igual à posição final menos a posição inicial. E no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida oficial é o metro. Velocidade, considerada como a rapidez com que um corpo se move, lembrando que a velocidade ela pode ser vetorial ou escalar, mas oficialmente a velocidade é uma grandeza vetorial, ou seja, depende da intensidade, do sentido e da direção. Cabe destacar que a velocidade é uma grandeza vetorial, ou seja, para uma perfeita descrição da velocidade nós precisamos da intensidade ou módulo, sentido e direção. Mas também podemos considerá-la como uma grandeza escalar, quando levamos em consideração apenas a intensidade ou módulo da velocidade. Com relação aos conceitos iniciais do movimento uniforme, o primeiro deles é o conceito de velocidade média e velocidade instantânea, média da velocidade em uma determinada trajetória e a velocidade exata em uma posição específica. Em linhas gerais, quando nós consideramos a velocidade média, eu estou considerando a velocidade em um movimento como um todo, ou seja, eu não estou levando em consideração um ponto específico da trajetória, a velocidade em um ponto específico. Já quando falamos em velocidade instantânea, aí sim estou levando em consideração um ponto específico. Um exemplo dessa diferença é quando eu considero a velocidade média de um carro entre a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Nesse caso, eu estou considerando o tempo total, a distância total, como consequência eu tenho uma velocidade média. Um ponto específico da trajetória, quando o carro passou exatamente pelo radar, em cima da ponte,
Rio-Niterói, por exemplo, nesse caso, nós estamos considerando a velocidade instantânea do carro. Logo, quando consideramos a velocidade média, estamos nos referindo à rapidez média de movimento de um corpo. Matematicamente, nós temos que a velocidade média, ou simplesmente a velocidade, é o ΔS sobre o ΔT, ou seja, a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, ou simplesmente a distância pelo tempo. As duas principais unidades de medida, mas não únicas, são o metro por segundo, que é a unidade de medida oficial no sistema internacional, e o quilômetros por hora, que é muito comum no Brasil, dado que os velocímetros dos carros estão originalmente organizados em quilômetros por hora. É possível fazer a conversão entre metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicando 3,6, como também é possível realizar a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Fazemos uma divisão por 3,6. Um ponto muito interessante é, cuidado, não misturar as unidades de medida. É muito comum nos exercícios de vestibular ou nos exercícios de Enem uma mistura proposital das unidades de medida. Devemos lembrar também que o movimento ele depende do referencial no qual nós estamos considerando o movimento. Por exemplo, uma pessoa dentro de um ônibus, ela está em movimento com relação ao referencial de uma pessoa fora do ônibus. Contudo, essa mesma pessoa pode ser considerada em repouso quando eu levo em consideração o referencial de uma outra pessoa dentro do ônibus, porque ambas se movimentam com a mesma velocidade, logo duas pessoas dentro do ônibus, podemos considerar que uma está em repouso com relação à outra. Muito bem, seguindo com os conceitos do movimento uniforme, logo podemos classificar os movimentos como uniforme quando um corpo ou objeto se movimenta com velocidade constante, independentemente da trajetória. Quando essa trajetória é uma trajetória retilínea, ou seja, em linha reta, nós podemos dizer que o movimento é retilíneo e uniforme, ou simplesmente MRU. E esse movimento é caracterizado pela função horária do movimento uniforme, que é S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo, ou simplesmente conhecida como sorvete. Quando a velocidade ela é positiva, ou seja, o corpo ou o objeto está se movendo na direção positiva da trajetória, nós dizemos que o movimento é progressista. Contudo, quando o corpo se move no sentido contrário da trajetória, do sentido positivo da trajetória, nós dizemos que a velocidade é negativa e o movimento pode ser considerado retrógrado ou classificado como retrógrado. Os gráficos associados ao movimento uniforme podem levar em consideração o espaço e o tempo, ou seja, a posição em função do tempo. Lembrando que a equação ou função do movimento uniforme é uma função de primeiro grau, como consequência, o gráfico é uma linha reta. Quando nós temos a velocidade positiva, nós temos um gráfico inclinado ascendentemente, ou seja, o gráfico da posição em função do tempo é uma linha reta inclinada ascendentemente. Porém, quando nós temos uma velocidade negativa, o gráfico da posição em função do tempo, ele é uma linha reta inclinada descendentemente. No primeiro caso, podemos considerar que o movimento é um movimento progressista. Já no segundo caso, nós podemos considerar que o movimento uniforme é retrógrado. Temos também o caso da velocidade em função do tempo, ou seja, v em função de t. No caso do movimento uniforme, nós lembramos que a velocidade ela é uma constante. Como consequência, o gráfico da velocidade em função do tempo para velocidades positivas é uma linha reta na parte positiva da velocidade, enquanto quando nós temos a velocidade negativa, nós temos um gráfico também em linha reta, porém na parte negativa da velocidade.
No primeiro caso, nós temos um movimento uniforme classificado como progressista. Já no segundo caso, nós temos um movimento uniforme classificado como retrógrado. No primeiro caso, do espaço em função do tempo, notem que o ângulo ou o coeficiente angular e o coeficiente linear têm características específicas. Nesse caso, o coeficiente angular, ou simplesmente o ângulo, está associado com a velocidade, enquanto o coeficiente linear está associado com a posição inicial. E já no gráfico da velocidade em função do tempo, a área está associado com o deslocamento do corpo ou do objeto, ou seja, a área abaixo da curva. Muito bem, nós temos alguns exemplos de movimento uniforme, como uma escada rolante. Em geral, ela se movimenta com velocidade constante, então ela pode ser classificada como um movimento uniforme. Um carrossel, que também se move com velocidade constante. Um avião em velocidade de cruzeiro, também pode ser classificado como movimento uniforme. Um ciclista numa ciclovia, quando ele encontra-se com velocidade constante, também pode ser considerado um movimento uniforme. Outros exemplos? Contribua com seus colegas, contribua com todos, com outros exemplos de movimentos uniformes. Aqui, notem que nós temos a descrição de um carro se movendo com velocidade constante, ou seja, em movimento uniforme. Nós temos a marcação da posição, indo da esquerda para a direita. Na posição de tempo igual a 0, a posição é menos 3 metros. Na posição de tempo igual a 2, a posição é menos 1 metro. No tempo igual a 4 segundos, a posição é igual a 1 metro. E assim por diante. Se o objeto ou o carro se movesse da direita para a esquerda, ou seja, no sentido negativo da posição, nós teríamos um movimento retrógrado. E se ele se movesse, como neste caso, no sentido positivo da posição, nós teríamos uma velocidade positiva e um movimento progressista. A velocidade média, ou simplesmente v, é igual a ΔS sobre ΔT, posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Aqui nós vamos considerar a posição onde o carro está, 7 metros, como sendo a posição final, e a posição inicial, onde o carro se encontra na imagem, que é a posição igual a 1 metro. Neste dividido pelo tempo, o tempo na posição 7 é igual a 10 e o tempo na posição 1 metro é igual a 4 segundos. Então notem que 7 menos 1 é igual a 6, dividido por 10 menos 4, que é igual a 6. 6 dividido por 6 é igual a 1 metro por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo o carro se desloca 1 metro. Se quisermos a mesma velocidade, porém em quilômetros por hora, nós temos que fazer a multiplicação por 3,6. Ou seja, 1 metro por segundo é equivalente a 3,6 km por hora. Em uma hora, o veículo se desloca por 3,6 km. E se nós quiséssemos determinar a posição depois de 60 segundos? Nesse caso, basta utilizar a função horária do movimento uniforme, que é S igual a S0 mais VT, ou simplesmente sorvete. A posição é a posição do veículo no tempo igual a 60, que é igual à posição inicial no tempo 0. Neste caso aqui nós temos que a posição inicial no tempo 0 é menos 3, mais a velocidade vezes o tempo, que é igual a 60, e a velocidade é igual a 1. Realizando as contas, nós temos menos 3 mais 60, que é igual a 57 metros. Ou seja, após 60 segundos, a posição do veículo ou do objeto será igual a 57 metros. Caminhando para o final, fique até o final, porque eu vou comentar um ponto bem interessante sobre essa temática. Nós já somos capazes de diferenciar um ponto material e um corpo extenso. O primeiro, as suas dimensões são irrelevantes com relação ao referencial. Já no segundo, as dimensões do corpo precisam ser levadas em consideração. Já somos também capazes de entender que o movimento ele é dependente do referencial adotado. Também o cálculo da velocidade escalar média, utilizando a principal
uma das principais equações do movimento uniforme, já somos capazes de identificar as principais características do movimento uniforme. Abordamos também qual é a função horária do movimento uniforme, que é S igual a S0 mais VT, e finalizando com os gráficos de velocidade em função do tempo e posição em função do tempo. Muito bem, ouvintes! Desejamos que o conhecimento que nós trouxemos hoje contribua para a sua jornada de vida. E se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos e professores. Até a próxima! Tchau, tchau!